Vai pra lá, tá? Por causa do áudio aí, senão vai atrapalhar. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração para começar então? Deixa eu já entrar aqui, peraí. Dar o pin aqui, aí vocês me veem melhor. Ok? Aqui. Tá tudo aqui. Então, tô esperando você mesmo. Esfriou hoje, né? Não tava frio assim. Esfriou. Uma esfriadinha legal. Tava 30, ou 28, 25, aí de repente caiu do nada assim a temperatura. Deixa eu ver, tem uma coisa que eu preciso? Acho que não. Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma oração para começar. Pai querido, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Estamos compartilhando alguns temas e algumas coisas que são importantes para a nossa compreensão, nosso entendimento, para que possamos a cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor, conhecer-te mais e, sabe, aprender alguns princípios que nos ajudam a viver uma vida abundante, abençoada, que honra o Senhor e que glorifica o teu nome. Então, nessa juventude, Deus, ajuda-nos a ver a tua palavra como um norte, como algo precioso, algo maravilhoso para nós, que nos ajuda a experimentar tudo isso que o Senhor tem para a gente. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ajuda-me, usa-me como instrumento e que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, meu resgatador, minha rocha. Cristo Jesus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a ideia é a seguinte: nós vamos fazer uma apresentação bíblica do assunto e depois nós vamos jogar para vocês aí, para vocês fazerem perguntas em cima disso. Então guarde suas perguntas até acabar o estudo e depois nós vamos bater um papo sobre isso. Aí a pastora vai sentar aqui e ela vai para a prática e vai conversar com vocês também sobre isso, ok? Vou compartilhar aqui a tela do estudo só para você pegar aí o que nós vamos estar conversando. Então a pergunta é o seguinte: tatuagem, certo? Posso fazer ou devo fazer? Essa é a pergunta que está em mente aqui. Será que eu posso fazer e devo fazer? O que é realmente que contém isso? Como nós vamos trabalhar isso? Bom, alguns fatos bíblicos sobre tatuagem. Primeira coisa, nós não temos nenhum versículo na Bíblia proibindo a tatuagem, mas temos princípios que nos ajudam a fazer uma escolha correta e consciente. Então vamos ver alguns versículos na Bíblia que são tirados fora de contexto para usar como respaldo para afirmar algo que a Bíblia não afirma. O primeiro deles está em Levítico capítulo 19, versículo 28. O texto diz: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Então está aqui o princípio já, porque eles não deviam fazer esses cortes e essas marcas no corpo, por causa dos mortos. O que isso está falando? Está falando de um contexto cultural da época. Os pagãos adotavam esse tipo de prática, né, da época da lei, da época do Antigo Testamento do povo de Israel. Os povos ao redor de Israel, os povos pagãos, os povos ímpios que não reverenciavam ao Deus de Israel, eles faziam esse tipo de práticas ritualistas, né, que cortavam seus corpos e faziam marcas, tatuagem, né? A palavra no hebraico está aí para você, é até engraçada, né? Quaaka, né? E eles faziam tatuagens para representar seus deuses, para prostrar como oferta a seus deuses. Era um contexto cultural. E o que Deus está fazendo com Israel? Deus quer separar Israel. Por isso que é o meu povo santo. É um povo separado por Deus, para ser um exemplo, um padrão para abençoar todas as famílias da terra. Então, quando nós vemos Deus proibindo na lei certas práticas, Deus está separando o seu povo de todas as práticas que estão ao redor do povo pagão. Certo? Esse é o contexto dessa passagem. Levítico 19, 28 fala sobre isso. Deus quer separar o seu povo para que eles tenham práticas diferentes aos povos pagãos ao seu redor. Mas tem algo muito mais profundo do que isso, que é o seguinte: a lei cerimonial e civil de Israel não é regra para nós que estamos na nova aliança, certo? Então, nós não vivemos debaixo das mesmas cerimônias, dos mesmos atos civis, das mesmas regras da lei moral, da lei civil, perdão, e cerimonial de Israel. Nós somos da nova aliança, certo? Não é a igreja. Deus queria que Israel vivesse debaixo desse padrão diferente aos povos pagãos. Não é a igreja. Não é uma lei direcionada à igreja. Agora, nós podemos adaptar isso como princípio? Será que em Levítico 19, 28, quando diz que nós não devemos fazer tatuagem, né, o povo de Israel nesse sentido, será que nós podemos adotar isso como princípio? Não e sim. Não, porque não é lei moral para a igreja. Tá? O Antigo Testamento e a lei cerimonial e cívica não é lei moral para o povo da nova aliança. Porque se fosse obrigado,
né, a gente adotar isso como princípio, como lei para nós, nós tínhamos que adotar toda a lei. Lá em Tiago, capítulo 3, diz que aquele que quebra uma só dos mandamentos da lei, quebra toda a lei. Então nós deveríamos não só fazer o 28, mas também o 27. Olha o que diz no 27. Não cortam o cabelo do lado da cabeça, nem aparam as pontas da barba. Então, nenhum crente poderia cortar o cabelo do lado e nem aparar as barbas. Mas nós sabemos que todo mundo faz isso. E as pessoas que são meio fundamentalistas e aplicam a Bíblia de forma literal, eles usam Levítico 19, 28 para dizer aos jovens, e seja aos adultos, para não fazerem tatuagem, porque a Bíblia diz que você não pode fazer tatuagem. Mas eles se esquecem do versículo anterior e eles amparam a barba e cortam o cabelo. Então tem uma incoerência nesse sentido aí. Porque nós sabemos que ninguém faz isso. Ninguém não deixa de cortar o cabelo e ninguém não apara as pontas das suas barbas. E tem outras coisas, como o uso de tecidos e outras coisas que fazem parte da lei cerimonial do povo de Israel. E usar esse texto como pretexto para você falar para as pessoas que elas são proibidas e é pecado fazer tatuagem, é tirar a Bíblia fora de contexto para criar um pretexto. Ok? Então, não como lei, nós não temos o livro de Levíticos como lei moral para a igreja, nem lei cerimonial cívica para a igreja. Mas nós podemos ver isso como um princípio? Será que é possível a gente ver isso de alguma forma como um princípio a qual nós deveríamos adotar? Sim, em certos perspectivas, certas maneiras, certo? Por quê? Porque nós precisamos usar isso como uma forma de checar as nossas intenções, principalmente as do nosso coração, e verificar se nós não estamos usando a tatuagem, fazendo a tatuagem para agradar os outros, para sermos aceitos entre os nossos pares e para nos adaptar a uma questão cultural. Então, quando Deus separa o povo de Israel e diz assim, vocês não vão cortar, né, como diz lá no versículo 28, seus corpos por causa dos mortos e nem fazer tatuagem em si mesmos, ele está tentando separar o povo para que eles sejam distintos dos povos pagãos. Nós podemos pegar esse princípio. Então, se eu estou fazendo tatuagem, que a Bíblia não diz que é pecado, certo? Então, eu vou fazer isso para agradar alguém, para ser aceito de alguma forma, ou para me adaptar a uma questão cultural, ou seja, todo mundo está fazendo, meu ídolo no esporte ou na arte, né, na música faz, e eu gosto do jeito que ele faz. Se tem alguma coisa dessa forma de adaptar-se culturalmente, como princípio, nós não deveríamos fazer. Mas nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais ainda, ok? A Bíblia, aí vem outros que dizem assim, tá, Levítico 19 diz que você não pode fazer. Texto fora de contexto. Mas tem outro que diz assim, não, mas a Bíblia diz que também nós somos templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 3,16 diz isso. Então nós precisamos cuidar para que nós não devemos pichar o templo do Espírito Santo. Eu já ouvi essa desculpa, né? Sendo ensinada por líderes para que os jovens, ou seja, quem for, não fizesse tatuagem. Então não pode pichar o templo do Espírito Santo. Mas se fosse isso realmente verdade, então nós deveríamos fazer obras de arte em todo o corpo, porque os templos das igrejas antigas eram marcados por todos os lados de grandes obras de artes, né, demonstrando os grandes acontecimentos bíblicos. Nós temos lá, por exemplo, na Itália, né, a, a capela, né, de Michelangelo, que fala sobre a criação e mostra aquele dedo apontando outro dedo, não sei se você já viu isso, né, que são marcas que estão nessas igrejas, nesses templos, assim dizendo. Então, se nós vamos usar esse texto fora de contexto para dizer que nós somos templo do Espírito Santo e não deve se marcar o templo do Espírito Santo, que é a igreja do Senhor Jesus, então nós deveríamos ter obras de arte em todo o nosso corpo, porque era assim na antiga, da forma de ser igreja e fazer igreja naquela época, certo? Não faz sentido isso, como você pode ver. Aí tem outros que vão dizer assim, mas pastor, tem aquele texto em Apocalipse que o próprio Deus tatuou, né, na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá, mas você jamais pode usar um texto do Apocalipse, nós chamamos dessa linguagem, desse texto de literatura apocalíptica, que é completamente uma figura de linguagem metafórica para criar uma doutrina. Você não usa Apocalipse para criar doutrina, porque tudo que está no Apocalipse é metafórico. Ou seja, quando Deus está dizendo que ele vai escrever na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é de uma forma, uma figura de linguagem. Não está escrito literalmente na coxa de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É uma forma de identificá-lo pelo que ele é, o que ele representa, a essência e valor que ele representa, seu título, sua autoridade estão sendo descritos ali, e não uma tatuagem literal no corpo de Jesus. Está me entendendo? Então, esse é outro ponto, outro versículo que é usado fora de contexto. E tem mais um, né? Que é o famoso em 1 Coríntios 6,12, que diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. E a gente esquece uma coisa muito importante que tem a ver com interpretação de texto bíblico. Que quem fala isso aqui, ó,
tudo que me é permitido não é Paulo. São os coríntios carnais imaturos que querem usar esse texto como pretexto para viver uma vida totalmente desregrada. Quem está falando tudo me é permitido não é o apóstolo Paulo, são os coríntios. E eles querem viver de qualquer jeito, porque a graça chegou, né? Eles foram salvos e agora não importa como eles vão viver a vida deles, porque agora eles são livres. É os coríntios que estão dizendo isso, não é o apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo a eles assim, olha, essa postura de vocês, né, está tentando transferir tudo isso para a consciência deles, para que eles entendam o seguinte, que nem tudo me convém e não deixarei que nada me domine. Ele está falando na questão do praticar o pecado, que o que não convém no texto é o pecado. Vocês não podem viver no pecado. É isso que Paulo está dizendo. Eles estão dizendo assim, nós podemos viver de qualquer jeito. E Paulo está dizendo assim, não, vocês não podem, porque nem tudo convém. Vocês não podem adotar uma prática pecaminosa que quebra os princípios e mandamentos de Deus. É isso que Paulo está dizendo ali. Então não tem nada a ver com tatuagem, não tem nada a ver com o contexto que nós estamos falando aqui. Tudo me é permitido não é liberação para você usar tatuagem, porque quem está falando isso é um povo carnal e imaturo. Ok? Então, como saber então? Qual é o princípio que norteia a nossa escolha de fazer ou não fazer? Devo fazer ou não devo fazer? Bom, a regra principal do Novo Testamento é a consciência crística. E eu usei essa palavra de uma forma gramaticalmente errada, de propósito. A consciência crística é a consciência do Cristo. Ou seja, nós estamos falando das coisas intrínsecas da nossa fé, né? Quanto a costumes, tradições e coisas não citadas na Escritura Sagrada. E Paulo diz muitas vezes, assim digo eu e não o Senhor. Certo? Lembrando que tudo que não provém da fé é pecado. Então é uma questão de consciência, fazer ou não fazer tatuagem. Como nós buscamos os princípios para tomar essa decisão? Primeira coisa, vamos ler alguns textos agora que baseiam a nossa decisão. Lembrando que eu já afirmei aqui, vou afirmar de novo, eu sei que é difícil às vezes vocês ouvirem isso, que a Bíblia não condena fazer tatuagem, não é pecado fazer tatuagem, mas nós temos princípios que nos ajudam a decidir sim ou não fazer isso. E nós vamos ver como nós devemos julgar isso para que tomemos decisões certas que honram a Deus e glorificam a Deus. Primeira coisa, nós temos que cuidar do escândalo. Olha o que diz em 2 Coríntios 6:3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Em Romanos 14, ele vai dizer assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então nós temos que cuidar mais pelo outro do que por nós mesmos. Então a pergunta que você faz, já vou botar isso em 7 perguntas para você responder antes de tomar essa decisão é: será que eu estou escandalizando alguém ao fazer isso? Defraudando alguém ao fazer isso? Será que a minha intenção vai fazer com que aquela pessoa que é mais fraca na fé, que está começando agora, que ela pense que por eu fazer isso eu posso fazer qualquer coisa, como os Coríntios dizem, tudo me é permitido? Será que a minha postura de fazer isso, que tem mais a ver com o contexto cultural do que cristão, bíblico, né? Será que isso vai promover a libertinagem, a liberalidade? Será que eu vou escandalizar alguém fazendo uma tatuagem? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Segundo, tem a questão das pessoas que são mais fracas na fé. Em 1 Coríntios 8, Paulo diz assim, ó, e aqui o contexto é de comidas sacrificadas aos ídolos. Porque na cidade de Corinto, nós vamos estudar isso em breve, né? Toda carne, todo alimento que entrava pela cidade passava primeiro pelos templos, eram consagradas aos deuses e depois vendidas nos mercados. Então os cristãos começaram a pensar, será que eu posso comer carne sacrificada ou não posso? Será que eu devo ou não devo? É a mesma questão da tatuagem, a mesma questão de festa junina, de Halloween, tudo isso encaixa aqui, no que nós vamos falar aqui agora, tá? Então traz agora a tatuagem, substitui a comida pela tatuagem, porque é uma questão cultural também e social. Ele diz assim, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Ora, a tatuagem não nos faz agradáveis a Deus. Por quê? Se fazemos tatuagem, nada temos demais. E se não fazemos tatuagem, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Por quê? Se alguém vier a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzido a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência,
pecais contra Cristo. Então, quando nós não temos o irmão em mente e quando nós fazemos alguma coisa sem considerar a consciência dele e o que ele pensa acerca daquele assunto, e aquela prática vai ser imitada a partir daquilo que nós estamos fazendo e vai ferir a consciência dele, nós estamos fazendo a tatuagem, comendo comida sacrificada ao ídolo, ou indo para uma festa que nós deveríamos fazer, como uma festa junina ou Halloween, e nós vamos ferir a consciência e Deus considera isso pecado quando nós somos pedra de tropeço para outro, para que ele imite-nos nessa prática. Então, o que está acontecendo nessa passagem? A questão dessa passagem é que o forte, aquele que tem a consciência forte, aquele que entende que nada disso tem valor, que na verdade são só uma questão de costume de uso, né? Nada a ver, não tem nada demais fazer tatuagem ou não fazer. Aquele que é forte porque pensa assim, ele leva o fraco na fé a uma prática dele sem fé. Ou seja, ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele está só imitando você porque você faz. Ele não sabe o que ele está fazendo. E essa consciência que faz por ser não maduro e não conhecer as escrituras, faz com que ele peque, porque ele não está fazendo por fé. Como diz em Romanos, tudo que não provém da fé é pecado. Então nós podemos estar, através da imitação do irmão mais fraco, daquele que tem uma consciência mais fraca, levando ele a fazer uma coisa a qual ele não teve consciência de Deus na vida dele e o que aquilo significa para ele. E isso é, de acordo com a Bíblia, pecado. E a segunda coisa é a questão da glória de Deus, né? Terceira aqui, né, na verdade. Ou seja, em 1 Coríntios diz assim você quer, comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, tatuagem, façam tudo para a glória de Deus. E a pergunta que eu tenho que fazer é, como que essa tatuagem vai glorificar a Deus? Ok, pastor, você fala assim, já sei, pastor, então eu vou fazer Jesus Cristo aqui, ó, gigante. Aí toda vez que eu ver uma pessoa que não é convertida, eu pá, Jesus Cristo. Você acha realmente que isso funciona? Você acha que realmente isso glorifica a Deus? Então, se for fazer isso, meu irmão, faz um cartaz e dá um panfleto, faz alguma coisa, porque uma tatuagem não vai apresentar o evangelho, certo? Não tem esse poder, uma tatuagem, de certa forma, apresentar o evangelho. Pode ser um gatilho para uma pessoa fazer uma pergunta? Pode. Mas será que isso glorifica a Deus? Na nossa consciência, realmente, nós estamos fazendo isso para glorificar a Deus ou porque nós gostamos do nome, ou do estilo, né? Ou da coisa em si, que é uma coisa cultural e não uma coisa de consciência e de valor que nós estamos agregando ao nosso corpo, certo? Aí ele diz assim, continuando o versículo, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para a igreja, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Então, nós temos que trazer tudo isso à consciência. Será que eu estou, através disso, glorificando a Deus? Será que eu estou sendo uma pedra de tropeço para alguém que é mais fraco e vai me imitar na prática? Será que eu estou, de alguma forma, como na parte 1 aqui, fazendo escândalo através disso? Outra coisa, tem um texto lá em 1 Timóteo que diz assim, ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O que Paulo está falando aqui na questão de vestimento e roupa para mulheres? O contraste de Paulo aqui é com a cultura grega da sua época, com as prostitutas vestiam dessa forma que ele está colocando aqui. E ele está dizendo para as mulheres da igreja, não se vistam como as prostitutas daquela época, a cultura, o jeito delas serem, porque vocês darão um mau testemunho acerca do que Cristo é para vocês e o que ele representa na sua vida. Então Paulo está fazendo um contraste sobre uma questão cultural de como as prostitutas se vestiam, principalmente aquelas que serviam no culto, né? E elas se vestiam dessa forma, e Paulo diz assim, não se vistam como elas, porque elas vão assimilar que vocês são igual a elas, e vocês são mulheres de Deus, né, que são fiéis a seus maridos, não vivem esse estilo de vida. Então Paulo diz assim, não façam isso. A Timóteo, ensina a Timóteo a falar isso para essas mulheres, certo? Então, vamos trazer isso no contexto da tatuagem, a mesma coisa. Será que nós estamos simplesmente assimilando uma cultura? Ah, eu vi lá o jogador de futebol, Neymar, todo tatuado, aí eu quero fazer igual a ele porque ele é meu ídolo e eu quero parecer com ele. Será que é essa a essência por detrás disso? Se isso é a essência, é muito raso isso. É muito pobre essa forma de pensar sobre esse assunto. E isso pode, de certa forma, né, não glorificar a Deus. Essa é a questão principal. Deixa eu trazer alguns fatos sociais e depois nós vamos terminar com 7 práticas muito tranquilas, a qual vão ajudar você a pensar sobre esse assunto. Primeira coisa, fatos sociais sobre piercing e tatuagem que não podem ser desprezados. Primeiro, dói. Tatuagem dói, gente, tá? É uma experiência terrível para algumas pessoas, certo? Você que é muito sensível e tudo mais, dói, certo? A nossa filha Carol sempre quis fazer tatuagem, mas ela não conseguia nem tirar sangue. A menina queria fazer tatuagem, mas nem sangue ela conseguia fazer. Não conseguia meter agulha para tirar sangue e queria fazer tatuagem. Quando a gente mostrou para ela que eram mais 5, 6 agulhas, e depois eu vou mandar para vocês um link de um vídeo de um cara que ensinou
O que viu por trás de tudo ali quando a tatuagem está sendo feita, quantas agulhas estão sendo injetadas, a tinta e tudo mais. Se você vê esse processo, você já não vai querer fazer, tá? Então, se a sua tolerância à dor é baixa, não se arrisque. Outra coisa, tatuagem é permanente, não sai. Por mais moderno que sejam os lasers prometidos pelos dermatologistas hoje, sempre ficam pequenas cicatrizes. Algumas nem tão pequenas assim. Nós temos uma pessoa que frequentou nossa igreja por muito tempo que ele decidiu tirar a tatuagem dele. E ele foi lá, tinha uma tatuagem enorme na mão, foi lá e o processo foi dolorido, muita dor, certo? E depois ficou com a cicatriz lá, não sarou, não virou pele normal de novo, sempre ficou aquela marca ali de uma tatuagem que ele queria tirar, né? Outra coisa, principalmente considerando o Japão, você não vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Isso é no mundo hoje em dia, gente. Imagina você trabalhar numa firma de respeito que tem que apresentar algo e você todo tatuado no rosto. Tem gente que é tatuado no olho até hoje em dia, né? Então, nós sabemos que isso está mudando nos grandes centros, mas ainda é uma realidade no Brasil, uma realidade principalmente aqui no Japão. Você não pode entrar nem onsen, para quem gosta de uma aguinha morninha aí quentinha, um lugar gostoso como onsen, você não pode entrar em alguns onsens por causa de tatuagem. Então nós temos que considerar isso também. Outra coisa, estatística. 3 de cada 5 pessoas que fazem tatuagem se arrependem dos 2 primeiros anos. Portanto, pense bem antes de tatuar o nome da sua namorada ou a cara da sua mãe. Do jeito que as pessoas não andam levando relacionamentos a sério, depois de casado, está dando para tatuar o nome dela. Então imagina você botar lá Sandra, aí você termina o namoro, aí você vai ter que buscar uma forma de agora, né, botar um leão, um tigre, sei lá o que é um sol aí em cima desse nome e vai, né, te dar problema. E a última coisa para a pastora entrar aqui para a gente bater um papo. Eu quero dar para vocês 7 razões para você pensar antes de fazer tatuagem. Volto a dizer, a Bíblia não diz que tatuagem é pecado, mas nós temos princípios que precisam nortear a nossa escolha de fazer ou não fazer. Eu acho que depois de você ter que checar se é escândalo, se é pedra de tropeço para o irmão que é fraco na fé, se alguém vai imitar você por causa disso, se é uma questão cultural, se eu estou imitando alguém, isso é uma crise de identidade minha. Se você tem que avaliar tudo isso, é melhor nem fazer, cara. Entendeu? E hoje tem formas até de você fazer tatuagem que é temporária. Fala, você quer ter uma coisa no seu corpo só para dizer que você fez uma tatuagem? Faz uma coisa temporária. Faz com a caneta. Alguém sabe desenhar aqui na igreja? Vai lá desenhar uma coisa bonita no seu corpo. Fica uma semana com aquilo e tal, para você tirar esse gostinho, porque, cara, eu não vejo sentido, na verdade, tá? Mas isso sou eu, tá? Biblicamente, eu não posso dizer para você que você não pode fazer, certo? Não é pecado isso, mas você precisa considerar todos esses pontos que nós falamos aqui. 7 razões para você pensar antes de fazer. Primeiro, ela é permanente, ok? Vai ficar aí, meu irmão. Do jeito que você botou, vai ficar aí, certo? Segundo, seus gostos e interesses mudam com a maturidade e com o tempo. Então você faz o desenho de uma coisa, com uns 40, 50 anos, você fala assim, por que eu fiz isso? Certo? E você quer apagar esse desenho, essa coisa que você fez, não tem como mais apagar. Fora que tem o efeito da gravidade. Você vai ficando velho e vai descendo a pele, né? Vai aumentando a pele, vai esticando a pele, certo? Eu acho que foi o Cláudio Duarte que disse que, né, aquela adolescente que fez a rosa no corpo, e estava com 70 anos e a rosa parecia que tinha tomado um banho de ácido, porque foi toda consumida pela velhice e tudo mais, e nem rosa era mais, né? Então a gente precisa considerar isso, né? Ela deixa a pele feia com o passar do tempo. Olha aí, outra coisa. Outra coisa, existem formas melhores de mostrar amor a Deus do que dizer isso em seu corpo. A questão que eu disse de Jesus Cristo, de um versículo, ou etc. Tem formas melhores de você fazer isso, certo? Você tem limitações em certos locais e países que podem impedir você até de falar de Jesus. Imagine, você não vai poder ir para o Oriente Médio, porque eles não aceitam tatuagem lá. Então você vai ter dificuldade de pregar o evangelho em certos lugares. Você não vai poder entrar em muitos lugares aqui no Japão e não vai poder ter muitos empregos aqui. No Brasil e nos Estados Unidos também, dependendo do serviço e da apresentação que você precisa ter. Então, repare como isso é complicado, né? E você será menos respeitado também, isso é importante, dentro do contexto social. Certo? Uma pessoa que vem toda tatuada, cheia de tatuagem e tal, já não tem mais aquele mesmo respeito que uma pessoa mais limpinha na sua apresentação e tudo mais. Isso é social, gente, isso aqui é preconceito. Mas é a realidade, nós temos que enfrentar essa realidade, né? E outra coisa, temos que ter cuidado se a intenção de botar a tatuagem não é para chamar atenção sexual ou visual de alguém. Ah, vou fazer a tatuagem porque aquela menina, né? Vou chamar a atenção dela porque ela também curte, então uma forma de eu atrair ela. Você acha que você vai ganhar alguém por causa de uma tatuagem, cara? Isso passa depois de um tempo. O visual passa e o que fica é a relação, a realidade, a verdade daquela relação. E outra coisa para vocês que são mais novos, que não têm idade ainda para isso. Seus pais aprovam? Ou será que é um ato de rebeldia contra eles? Você precisa checar seu coração a respeito disso. Amém? Bom, é isso que eu tinha para falar na questão do estudo. Vou chamar a pastora para sentar aqui, para ela também estar com vocês. Nós vamos abrir para a gente conversar agora, tá?
Fique à vontade, quem quiser falar primeiro, abre o microfone aí e vamos conversar. Oi, gente. Tudo bem? Oi, bem? Que legal ver vocês. Hoje tem mais pessoas. É. E aí, alguma dúvida? Cadê a galera? Não quer falar? Eu queria abrir um parênteses, tá? Talvez a gente vai trazer esse tópico mais para frente, mas o pastor citou ali o versículo sobre a vestimenta das meninas. Fica a dica, tá? Você vai ter que falar uma hora, né? Fica a dica porque se nós somos mulheres de Deus, nós precisamos cuidar das roupas que a gente veste, principalmente quando a gente vai para o culto, ok? Por quê? Para a gente não estar defraudando ninguém. Então, decote, roupa muito curta, roupa muito apertada, né? Tipo, você tá ali adorando ao Senhor e você levanta a mão e aparece a barriga, né? Aí você vai lá orar pelo irmão e na hora que você abaixa o peito tá aparecendo aqui no decote. Nenhum irmãozinho vai gritar santo, santo fazendo isso aí. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado, com o que a gente veste, tá? Abrindo um parênteses que eu sei que hoje o tema é tatuagem. Mas para as meninas isso é muito sério, porque hoje, às vezes, a gente tem alguém na igreja que tem problema nessa área e às vezes não é nem um jovem, é um casado, um homem casado. E aí ele vê você lá com o decote, com a roupa justa, com a roupa mostrando a barriga, ou apertada demais, ou curta demais, ele vai pecar. Porque ele vai começar a olhar para você e vai começar a imaginar coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá, meninas? Principalmente. Os meninos também. Porque hoje em dia aquelas calças justas aparecendo tudo, né? Alguns que gostam de mostrar o sertanejo, né? todo. Sertanejo. O sertanejo, sertanejo, né? Ou gosta de usar a camiseta aberta. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com a vestimenta, tá? Mas trazendo agora para o tema de hoje, que é a tatuagem. Perguntas, vamos lá. Pode falar sem medo, tá? Não tem pergunta errada. Pergunta errada é que não é feita e você fica na dúvida. Então, qualquer pergunta, por mais boba que seja, você pode perguntar que nós vamos tentar responder e ajudar você nisso, ok? Dentro do tema, né? Depois podemos abrir para outras coisas, mas vamos lá. Para quem não conhece, tá aí as meninas de Mia, né? A Giovana e a Maria Eduarda, né? Giovana Maria. Olha, elas vão estar no retiro com a gente, hein, gente? Fazer uma pergunta? A Gabi tá ali em cima, né? Pra quem não conhece, é Mia, dá um oi aí, Gabi. Quem mais que tá com a câmera aí? A Bia tá desligada, a Yumi, mas acho que o resto é só, né? O resto já tudo se conhecem, né? Vai lá, quem tinha pergunta? Eu. Fala, Elton. É uma dúvida, né? Em relação a brinco e piercing. Porque, assim, querendo ou não, tem gente que coloca na mesma categoria. Mas, assim, isso entra também na questão de tatuagem? Principalmente piercing. Na mesma questão da cultura, entendeu? O que Deus estava fazendo? Separando o povo de Israel da questão dos povos pagãos. Tá? Não tem nenhum princípio que nós devemos adotar hoje que diz assim, é um mandamento das escrituras que nós não podemos usar brinco ou isso. Não tem isso. Tem usos e costumes da igreja. Talvez esse é um ponto que eu preciso tocar com vocês, que é importante, vocês que vieram de outros ministérios. Eu sei que talvez pastores falaram para vocês que isso são doutrinas, mas não é doutrina. A única doutrina que nós seguimos como igreja é a doutrina dos apóstolos, é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Isso é doutrina. Tudo mais que não está na Bíblia, que é adotado por uma igreja local, é uso e costume. Certo? Então, por exemplo, se você é pastor, você tem que sempre pregar de terno. Não está na Bíblia isso. Isso é um uso e costume, não é uma doutrina. Certo? Então, nós precisamos entender o que é doutrina e o que é uso e costume. Na questão da tatuagem do brinco, isso é uso e costume. Então, por exemplo, se a Home Church falasse hoje, eu e o pastor falasse assim, nós não queremos que ninguém que toque no louvor use brinco. Isso é um uso e costume da nossa igreja, a qual você estando debaixo dessa liderança, você precisa respeitar e adotar isso. Não é o que a gente tem hoje. Mas se fosse, você quisesse estar debaixo dessa igreja, né, submetido a essa liderança, você teria que adotar isso também como uso e costume para você. Você está entendendo? Então, uma pessoa que está na Assembleia de Deus e diz que você não pode usar brinco para tocar no culto, e você, não, mas a Bíblia não diz se você desrespeita, você está em pecado, porque você está debaixo daquela autoridade e você não se submete a ela. Então é melhor você sair dessa autoridade, não ficar debaixo disso. Eu acho que não é motivo para você sair, eu acho que é uma bobeira e Deus não permite você sair de uma igreja por causa disso. Tá?
mas você deveria se submeter e entender que isso é um padrão pelo qual a sua igreja adotou de vestimenta e de uso e costume. Você precisa, como discípulo e como baixo dessa autoridade, se submeter a essa autoridade nesse sentido. Tá? Mas na Bíblia não tem nada sobre brinco, sobre piercing, sobre tatuagem. Tem a questão cultural. Então devemos fazer isso? A questão de consciência e você entender, se eu estou imitando alguém, não é para glorificar a Deus, é para mim poder, como é que eu poderia dizer? Simplesmente agradar alguém. Isso não é motivo correto para você adotar isso como costume. Entendeu? Porque é muito... Tem até a questão que o pastor falou, né? Tipo assim, submeter. Então, isso também vai em relação aos pais, né? Se os pais não concordam... Exato. Assim, os pais acima da igreja, tá? É. Muito sério isso. Então, seu pai está acima de mim na autoridade. Não se esqueça, se o seu pai fala não pode, e você pergunta para mim se pode, eu falo que pode, se você fizer, você está em pecado. Tem rebeldia. Porque seu pai está acima de mim na autoridade. Que é o tipo assim, o pastor acabou de pregar lá para nós que tatuagem não é pecado, então agora eu vou fazer tatuagem. Aí seu pai não deixa. Fala, não, você não vai fazer tatuagem. Você está em rebeldia. Uhum. Entende? Vou dar um exemplo para vocês, do piercing. Ok? A Carol queria colocar o brinco aqui em cima. Aí eu falei, quando você fizer 18 anos, você vai ter consciência e você vai saber se você quer colocar ou não. Quando ela fez 18 anos, eu fui com ela. Eu falei assim, eu coloco com você. Aí ela falou assim, não, vai doer. Prefiro não colocar. Mas ela falou que uma hora ela vai colocar, entende? Mas eu falei pra ela, qual a intenção de você querer colocar um piercing? Porque eu acho bonito, mãe. Eu falei, se é isso mesmo? Você tá querendo seguir padrão do mundo? Você tá querendo imitar alguém? Não. Eu falei, então tá, então se você tem consciência, vamos lá, coloco com você. Entende? Até agora, quando ela veio, nós fomos de novo na loja. Nós fomos lá na América e fomos aqui, porque ela tinha feito 18 anos. Aí ela desistiu. Entende? Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Porque, exemplo, menino de brinco. Por que menino vai usar brinco? Entende? Então, tá querendo seguir um padrão que não é um padrão cristão. Tá querendo seguir um padrão alguma coisa, porque não é normal um homem usar brinco. Entende? Então, tem tudo a ver com a consciência. Voltando para a sua consciência. O pastor está falando isso, mas é uma questão sua diante de Deus na sua consciência, entendeu? E olha, você entende lá. E olha, deixa eu falar uma coisa. Cuidado com a sua consciência, tá? Porque a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Então, não confie na sua consciência em primeira mão, porque pode ser que a sua consciência te engane, porque você tem um desejo que está acima, né, da vontade de Deus para sua vida e você vai fazer de qualquer forma porque você quer, e é um ato de rebelião contra Deus, porque você sabe que a sua consciência não deixa, você não, dentro de você sabe que você não deve fazer, mas você faz, aí você peca. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Entendeu? Então, nós precisamos trabalhar isso bem e ser maduro com isso, né? E aí, quem vai falar? Talvez você teve uma experiência, talvez você ouviu alguma coisa, talvez você tenha uma dúvida. Kawai, a Kim tá doidinho pra falar, né? Fala, Kawai. Vai, Kim, pergunta. Tá com medo? Vai. Conseguiu. Pode tirar o mudo, todo mundo, tá, Pode gente? tirar o mudo, Só não gente. falar, não ficar falando. É só não falar ao mesmo tempo. Se vocês não falar, a gente fala. Tá dando pra ouvir? Tá, fala aí. Fala, Kim. Aqui tem a pergunta. Não, é que uma vez eu li um livro de um pastor que falava sobre tatuagem, né? Uhum. E nesse livro falava que quando você fazia uma tatuagem, era que nem um pacto você tá fazendo, porque quando você faz tatuagem derrama sangue, né? Aí, e que cada tatuagem ele tem um significado, né? Falando nesse livro. Sim. Aí eu queria saber o que vocês acham sobre isso, né? Tu volta de novo à mesma questão da intenção e da consciência, né? Então, quando você tá fazendo essa tatuagem, se a sua intenção é de fazer um pacto através daquela tatuagem, é um pacto que está sendo feito. Se a sua intenção é de fazer um rabisco no seu corpo por algum motivo que não seja um pacto com alguém, é essa a intenção que você tem. Então, tudo parte da intenção. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que faz tatuagem com um amigo, eternos amigos, best friends forever, né? Aí faz aquele laço da eternidade e tudo mais. Isso é um pacto que está sendo feito ali.
Nós precisamos discernir essas coisas, pensar sobre isso. Essa pessoa tem esse tipo de aliança comigo nesse ponto, ao dizer que nossa aliança é eterna, uma aliança, uma amizade nesse... Você está fazendo um pacto e está acima de Deus nisso. Então tem uma intenção com isso que está levando a sua consciência a colocar alguma coisa acima de Deus. E isso pode ser pecado, você está entendendo? Então é uma questão de intenção, de consciência, certo? O sangue aqui, a questão dos pactos de sangue era sangue com sangue, era juntar o sangue de uma pessoa com o sangue de outra, assim que os pactos eram formados em algumas culturas pagãs, né? Então nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de um instrumento usado para colocar tinta debaixo da pele, numa camada da pele. É isso que está acontecendo aqui. Sangra porque ela, né, ultrapassa a pele principal. Então não é a questão do pacto nesse sentido ali, mas a intenção pode transformar aquilo num pacto. E tanto pode ser um pacto com uma pessoa, tanto com um pacto com o próprio mundo. Eu quero estar no padrão mundano, por isso eu vou fazer uma tatuagem, porque eu quero ser igual a todo mundo, entende? Então tem tudo a ver com a sua consciência, o porquê. Então toda vez que você for fazer alguma coisa, faça essa pergunta, por quê? Né? Que foi aqueles 7 pontos que o pastor Vitor colocou para nós, né? Por que está glorificando a Deus? Estou sendo pedra de tropeço? Estou sendo exemplo? Estou sendo referência? Quais são os motivos? Ok. O que mais? Ingrid, fala aí. Cadê? Ingrid é que faz mais pergunta para mim durante a semana. Agora não tem pergunta para fazer. Gabi, Tata? Eu vou mandar esse estudo para vocês lá no grupo depois, tá? Para vocês lerem novamente. Você que chegou atrasado aí, você pode ler. Dá para ouvir? Travou. Ah. Tudo bem? Pra ouvir? Oi, querida, pode falar. Ok? Eu queria perguntar na parte que estava falando sobre o templo do Espírito Santo, né? Que eu vi muitas pessoas falando sobre isso, porque eu também tinha vontade de fazer tatuagem, por piercing. E, tipo assim, as pessoas falavam assim, você não pode, tipo assim, como fala, tipo, fazer mal, assim, como fala, marcar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você tinha falado, mas eu não estava prestando atenção. Você pode falar de novo? Sim, por essa favor? questão do templo do Espírito Santo tem a ver com idolatria, não tem nada a ver com tatuagem. Tá? Então, dentro do contexto de 1 Coríntios 6, o que Paulo está nos explicando ali, 3, né? É que essa questão do templo do Espírito Santo é que nós somos de Deus, propriedade exclusiva dele. E compartilhar esse corpo com uma prostituta ou dar esse corpo em adoração ao ídolo é você cometer idolatria. Então, o contexto é sobre idolatria, não é sobre pichar o corpo com tatuagem, não tem nada a ver com uma igreja, entendeu? Nesse sentido que as pessoas colocam assim, você não pode pichar a casa de Deus, você tá entendendo? É isso que essa linguagem é usada dessa forma fora de contexto. Porque se fosse assim, nós temos igrejas por toda a história da igreja, que cheio de obras de arte, cheio de pinturas nela, então nós vamos fazer uma obra de arte, então que é semelhante a isso. Então não é por aí. Está tirando o texto fora de contexto. Nós não podemos usar esse texto para poder respaldar o não fazer tatuagem. Não é esse o princípio por detrás disso, entendeu? É uma questão de idolatria, né? E de nós unirmos nosso corpo com uma prostituta, por exemplo, no adultério, pecado, entendeu? É a união nossa com o pecado. Isso nos agride o corpo de Cristo, entendeu? O templo do Espírito Santo. Nesse sentido, entendeu? Tem tudo a ver. O templo do Espírito Santo o seu corpo foi feito para a glória de Deus. Então você tem que pensar dessa forma. Você leu lá, quer comer, quer beber ou fazer qualquer outra coisa. Tatuagem tá aí, piercing tá aí. Façam tudo para a glória de Deus. Agora, pode ser que alguém chegue aqui para mim e encontre na sua consciência um motivo real mesmo de fazer uma tatuagem para glorificar a Deus. Quem sou eu para dizer que você não pode chegar a essa conclusão? Isso é entre você e Deus, você tá entendendo? Só que eu acho muito difícil isso. Entendeu? Você encontrar um caminho na sua consciência que fique livre de achar que uma tatuagem vai glorificar Deus. Mas pode ser. Eu não sei. Talvez você encontre isso, mas eu não consigo reconhecer isso. Ainda mais numa nação que nós vivemos, que a tatuagem é vista de uma forma muito negativa. Eu conheço. É verdade. Eu estava conversando com a pastora sobre esse negócio daí, que por causa que o Japão, eles veem isso como uma coisa muito ruim. Né? Tipo assim, então você pode estar, como fala, mostrando se de Deus, ele fala assim, nossa,
é uma pessoa de Deus ainda e faz tatuagem, entendeu? Tipo, é o que muitas pessoas pensam. Isso. E aí que tá. E você cria isso um obstáculo para a pregação do evangelho. Essa pessoa não vai ser alcançada porque ela não consegue respeitar você por aquele negócio. Pronto. Você criou um negócio que se tornou o que seria bênção para você, se tornou em pecado e obstáculo para o evangelho. Tá errado. Uhum. Paulo vai dizer que ele quer ser qualquer coisa para que o evangelho seja pregado, seja judeu, seja grego, seja o que for. Ele se faz assim para que não haja obstáculo nenhum. Olha, gente, sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo era a pessoa que mais pregou contra a circuncisão. Sabe o que ele faz? Ele circuncida Timóteo. Aí você fala assim, Paulo, você não é o cara que pregou mais sobre contra a circuncisão, que a circuncisão é do coração? Aí ele vai lá e circuncida o Timóteo e ele diz, sabe por quê? Porque toda cidade que Paulo ia, ele entrava na sinagoga para pregar. E aí as pessoas perguntavam, ele é circuncisado? E todas as vezes Paulo tinha que dizer não, então Timóteo não tinha acesso. E isso bloqueava Paulo de poder entrar na sinagoga e pregar o evangelho. Então o que ele faz? Circuncida o Timóteo para que não haja nenhum bloqueio do evangelho ser pregado nessas cidades. Mas aquilo não tem valor algum para ele. Mas ele fez aquilo porque não seria um obstáculo dele poder pregar o evangelho onde ele ia. O tatuagem entra dentro desse princípio. Por quê? Aqui no Japão, você não vai poder frequentar um monte de lugar. Talvez você vai ter uma oferta de trabalho. Eles não vão aceitar você perto da sua tatuagem. Certo? E talvez você vai ser mal respeitado na questão de você apresentar um bom testemunho para essa pessoa conhecer Jesus. Tem vários motivos dentro dessa cultura que nós vivemos para você não fazer. Entendeu? Já aconteceu isso comigo já. Aí, ó. Conta aí, Elvis, para você ter uma experiência. Já, tipo assim, piscina eu não posso ir aqui no Japão. Eu não posso frequentar em onsen. Eu já perdi muito, assim, né, de ir com um amigo porque eu não posso por causa da tatuagem. E assim, até mesmo o serviço, que eu cheguei na hora da entrevista, foi aprovado em tudo, mas quando eu falei que eu tinha tatuagem, o cara falou, então, cancela tudo. E o cara da empreiteira, ele pediu, não, pô, minta que você não tem. Eu falei, não, minha consciência não deixa eu mentir, né? Então, assim, não tem, tipo assim, pra mim não teve, só no momento, no momentâneo, teve aquele, né, negócio, né, de, que legal, mas assim, com o tempo, tipo assim, não tem mais o valor, né? Perdeu o valor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem tem tatuagem. Quantos de vocês têm tatuagem aqui? Levanta a mãozinha, dá um joinha aí. Ok. A Ingrid tem. Quem mais? Elvis. Richard. O Elvis tem. Nívia. Richard, Nívia tem. Elvis. Ok. Elvis, conta pra gente um pouquinho a sua experiência com isso aí. Ito. E aí, galera? Então, bom, na verdade eu fiz a tatuagem porque é a questão da identidade, né, da rebeldia. Porque eu queria ser o malandrão na turma, eu queria ser aprovado pela galera, então eu queria fazer uma tatuagem. Né, no Brasil, minha mãe falava assim, não, você não vai fazer. Né, e falei assim, tá bom, então. Aí quando eu for no Japão, eu faço. Falei pra ela, né, tipo, né, meio por dentro de mim, né. Eu vim pro Japão e eu fui morar com um rapaz que tinha tatuagem. Ele tava fazendo uma tatuagem, eu falei, cara, eu quero fazer também. Né, então eu peguei e fui porque eu queria fazer algo assim, para chamar atenção, para talvez ir contra minha mãe, entende? Hoje, assim, eu fiz outras, eu fiz duas, tem uma em cada braço, mas eu me arrependo das duas, cara. Hoje, sim, sabe, depois que eu conheci a Cristo, assim, não tenho vontade nenhuma de fazer mais. Me arrependo, igual o Elvis falou, que a gente, né, é bloqueado nas piscinas, no onsen, em trabalho, por exemplo, eu tenho tatuagem nos dois braços. Mas, por exemplo, se eu pegar e trabalhar com uma manga curta, eu não posso porque aparece a tatuagem, entendeu? Então eu tenho que usar manga comprida. Eu estou trabalhando dentro da Toyota. Então a Toyota é bem kibishi, é bem rígida em relação a isso. Então imagina, 40 graus, eu manga comprida trabalhando. É horrível, cara. Uma outra coisa, assim, constrangedora que eu passei foi o ano retrasado, que minha cunhada e o marido dela veio passear aqui no Japão e a gente foi para Tóquio no onsen. A gente passou em Tóquio e tudo tal, e o pessoal queria ir pro onsen, porque ele queria conhecer o onsen. A gente foi lá, entrou na fila, né? Nós quatro entrou na fila, e a mulher viu minha tatuagem. Ela falou assim, você não pode entrar. Aí eu falei, nossa, mano, agora eu vou ter que ficar aqui lá de fora por causa da tatuagem, entendeu? Então foi os três, foi a Kitty, a irmã dela, e o cunhado para o onsen, e ficou lá, eu 2 horas lá em Tóquio, no frio, sozinho, esperando o pessoal ir no onsen. Foi muito constrangedor para mim, entendeu? Fiquei com muita vergonha, cara, entende? Então tem esses empecilhos, né? Na verdade, né, também eu não faria mais, assim, graças a Deus, não tenho vontade nenhuma, né? Então tem essas coisas ruins, né? Na verdade, a tatuagem para mim não trouxe benefício nenhum, né?
Na verdade é isso, né? Eu queria saber qual é o benefício, entendeu? É só o look. Na verdade não tem nenhum, na É verdade. raso Né? isso, né? Se for só o look, é raso. Se for só o look. Entendeu? Porque, na verdade, a gente quer fazer... Bom, eu queria fazer porque eu queria aparecer. Não, eu quero ser cara da tatuagem, porque as mulheradas gostam de homem de tatuagem, homem que fuma, homem que tem brinco. É verdade, cara. Né? Mas é a mesma coisa. Então a gente quer fazer, quer colocar tatuagem, quer fumar, achar o que é o gostosão, o cara. Mas, na verdade, é falta de identidade isso, né? Muito Sabe o ruim. que eu fazia? Não, sabe o que eu fazia? Eu ia pra balada e aí fumaram assim, todo mundo fumava, era legal, né? Só que eu detestava cigarro, aí eu botava na boca e fingia que ralava. Hoje a gente vê essas coisas, eu me acho ridículo. É ridículo. É muito ridículo, mano. É muito ridículo. É mesmo. Os velhos falando. Quem aqui teve vontade e não fez ainda? Todo mundo, né? As revelações. Gabi, Tata, Letícia. A Kawai também, ela. Kawai, Kemi. Fala, Ingrid, você queria falar? O MC Natanzinho. Quem queria falar? Você falou. Não, que a Ingrid também tem, né? Você tem alguma coisa a falar, Ingrid? Qual foi a sua experiência, Ingrid, com isso? Pode falar, pode ser sincero. Se você gosta, pode falar. A gente quer ouvir. Tipo, eu me arrependo, né? De ter feito. Não foi nenhuma época boa. Eu também não tava pensando muito. E, tipo, eu fiz a tatuagem e depois eu voltei pra igreja, né? E nisso que eu voltei, eu sempre pensei que tatuagem é pecado e tal. Aí eu sempre coloquei no meu coração que isso não pode e tal, mas eu fui lá e fiz, né? Aí eu pedi perdão pra Deus e também, tipo, eu tava com medo de Deus não me aceitar só por causa da tatuagem. Eu tinha medo, quando eu ia pra igreja, eu ia pra cobrir o braço, né? Assim, pra as pessoas não me julgarem, né? Aí, tipo, eu achava muito nisso, mas aí Deus falou no meu coração, né? Falou que, tipo, eu não tô preocupado com a sua tatuagem, eu tô mais interessado no seu coração e tal. E foi isso a minha experiência com a tatuagem, mas me arrependo muito. Não faria mais outra. E é isso. Amém, que bom, legal. Muito bom você falar isso, muito bom. O que mais? Quer falar uma coisa aí? A gente tem 5 minutos para dar 1 hora aqui na nossa conversa. E aí? Alguém mais quer falar uma coisa pra gente fechar? Eu quero que seja bem prático assim, tá, gente? Nossa conversa, 1 horinha, tá bom, pra gente bater um papo. Alguns assuntos vão durar mais, eu sei disso. Mas vamos começar assim pra gente ter, né? Tempo gostoso. Jean, Gelsi, fala com a gente um pouquinho, hein? O que vocês estão achando desse assunto? Eu acho da hora, né? Porque tem muita gente que tem dúvida ainda. Eu nunca quis, nunca tive vontade. Na verdade, as coisas do mundo nunca me atraiu de verdade. Bebida, festa. Eu até sempre falo para eles quando a gente está conversando que quando eu esfriei, quando eu me afastei, eu tipo assim, nunca me afastei totalmente, né? Mas assim, às vezes que eu vacilei foi sempre na área do coração. Eu sempre me relacionava com alguém que não tinha um compromisso real com Deus, né? Eu acabava entrando na onda também. Mas, tipo, tatuagem, essas coisas nunca encheram meu coração, né? Nunca me tentaram, graças a Deus. Mas eu tive esse discernimento também cedo que era realmente algo que não glorificava a Deus, né? Por ser algo que não glorifica o nome de Deus. Também. Que legal. Já você? Mesma coisa? Mesma coisa. Eu nunca... na mesma área, assim, de tatuagem, nunca me atraiu fumar, beber, essas coisas nunca encheu, nunca. Tipo assim, uma vez eu mencionei na célula, assim, eu tentava ser o descolado, no caso de chamar atenção nas brincadeiras, de falar, mas eu sempre fui muito quietão, mas então não dá certo. Mas nesse sentido de querer se mostrar com tatuagem, fumar... Deve ser muito engraçado, querendo ser descolado. Queria, mas nunca consegui. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Queria contar esse piada sem graça, mas não dá certo. Continua assim. Richard, você, fala um pouquinho pra gente aí. Eu fiquei com vergonha.
E aí, Richard, você? Sua experiência com isso? Que eu sei que você tem bastante, né? Eu tenho 3 tatuagens. Mas que nem a primeira que eu fiz era das costas, né? Foi uma época de rebeldia mesmo, uma época que eu tava bem perdidão lá no Brasil. Uhum. E as outras 2 que eu tenho, já, depois de adulto já, sabe? Então eu tava ciente do que eu tava fazendo. Uhum. Mas é difícil explicar isso, porque é assim, que nem você falou, você tem que ter consciência dos seus atos, na verdade, né? Uhum. Você tem que ter ciência do que você tá fazendo. Uhum. E, pra ser bem sincero, eu não me arrependo das 2 que eu tenho no braço, mas a que eu fiz eu me arrependo muito, sabe? Uhum. E era uma época de rebeldia mesmo, tava perdidão mesmo, sabe? E, sei lá, né? Não pode falar muito também, sei lá, ter medo de chocar os jovens. Não, eles precisam saber a realidade, né? Entendeu? E essa é mesmo, a questão de consciência mesmo. Eu queria que vocês levassem para esse lado, entendeu? É isso mesmo que a gente está querendo ensinar vocês aqui, tá, gente? Não quer esconder nenhuma. Falar assim, ai, tô com medo de falar porque os jovens vão saber. Não, gente, eles sabem. Você acha que eles não sabem? Todo mundo aqui tá muito ligado hoje em dia, tem muita informação onde você quiser, cara. Porque na verdade, tipo assim, gente, eu tenho um conhecido que ele é cristão e ele é todo tatuado, só que ele já falou pra mim, ele falou assim, eu sou viciada em fazer tatuagem. É uma coisa que eu gosto também, sabe? É uma coisa, tipo assim, que nem tipo assim, eu tenho uma no braço aqui que eu achei um desenho muito da hora, eu gostei. Eu falei, não, eu quero fazer esse desenho, sabe? E foi uma coisa que eu gostei, não é que eu queria me aparecer para as pessoas, sabe? Nunca foi assim. Essa das costas foi, sabe? Mas as outras 2 não foi uma coisa, eu vou fazer para me sentir legalzão, não sei o quê. Não foi isso, sabe? Uma coisa que eu gostei pra mim e sei lá, né? Agora, o que você não pode é você querer fazer as coisas para se aparecer, né? Uhum. E ser uma pessoa que você não é. Isso aí, é exatamente isso que é o perigo, né? E também tem a questão de idolatria muito, né? Com tatuagem, né, gente? Ligado com time de futebol, com jogador, com cara de artista. Tem muita idolatria voltada nisso. Até com a própria né? moda, né? Então, cuidado com isso também, né? Botar o símbolo do time aí, né? E aí, se você mora no Brasil, você tá com problema. Você botar o time no corpo e ficar numa área muito parecida, que você pode tomar um couro na rua, né? Principalmente se for do Vasco, né? O que você falou? Então, vamos fechar então? Alguma coisa mais? Alguém acrescentar aí? Eu vou mandar o estudo para vocês, tá? Dá uma olhadinha de novo, tá? Isso foi bem básico, foi bem, assim, né? Por cima. Gente, vocês não ficaram com nenhuma dúvida? Eu acho que tem bastante dúvida, pastor, mas tá com Então, vergonha. eu faço ou não faço? Posso ou não posso? Pastor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Por exemplo, né? Na minha consciência eu quero fazer uma tatuagem. Tá? Vou fazer. Eu pego e faço. Eu posso ser condenado diante de Deus em relação a isso? Aí volta de novo a questão da consciência. Vamos perguntar por quê? Primeira coisa. Tá? Aí você tem que checar seu coração acerca disso. Lógico que não tem... Esse pecado não é algo que não pode se arrepender e confessar e voltar atrás e ser perdoado, tá? Então nós não estamos falando de uma categoria de pecado que é imperdoável. Não é isso. Certo? Mas você tem que também entender sua consciência. Então você está no estado de rebeldia, você faz a tatuagem, sai do lugar da tatuagem. Não, a pergunta dele não foi essa. Foi? A pergunta dele é: se eu tenho consciência de ir lá e fazer a tatuagem, eu sou condenado? Não. Não, você é condenado assim, você é condenado nesse sentido. Porque você fez uma coisa consciente do que você está fazendo. Você está em condenação, certo? Diante de Deus você está em pecado. Okay? Se você não chega à consciência do arrependimento acerca daquilo, cara, você está em perigo. Eu não sei, eu acho que isso não leva a perdição, não leva a nada disso. Mas você vai ter as consequências disso. Eu não sei como é que vai ser isso na eternidade. Mas tudo que a gente plantar, a gente colhe. Entendeu? Então tem consequências disso. Se é no nível de galardão na eternidade, eu não sei como é que vai ser isso, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras. É claro isso na Bíblia Sagrada. Jesus vai dizer que é por cada palavra que sair da nossa boca. Imagina as nossas ações. Então, como que isso agora vai se trabalhar na questão de recompensa na eternidade? Tem essa questão também, entendeu? Então, essa questão do galardão, que o pessoal gosta de falar muito, são recompensas na eternidade, entendeu? E quando Jesus começa a falar sobre ministério e obra, ele vai dizer assim, cada um constrói como
lhe apraz fazer. Alguns constroem com ouro, outros com diamante, outros com ferro, com palha, entendeu? Mas no fogo, que ele fala de juízo, todas essas obras serão vistas. E nós vamos ser julgados por ela. Então, deixa eu terminar o pensamento que eu estava naquela hora. Você está conscientemente em rebeldia de fazer aquela tatuagem. Você faz aquela tatuagem, sai da loja de tatuagem, o carro te atropela e você morre. E agora? Você vai estar diante de Deus por isso. Entendeu? Não foi estar em rebeldia. Consciente. Se eu pegar e falar assim... De que ele entendeu que não é pecado fazer a tatuagem. Ok? Ele entendeu, diante de Deus, que a consciência dele está tranquila, que ele pode ir lá e fazer uma tatuagem. Aí ele vai ter que fazer aquela checklist. Certo? Primeiro, isso escandaliza alguém? Certo? Porque eu não posso ofender o meu irmão na consciência dele. Essa é a pergunta que ele te fez. É a mesma coisa com a bebida. É pecado beber? Não. Mas a Bíblia diz o quê? Não vos embriagueis. Então não posso ficar bêbado. Mas é só isso? Não. Se eu estou bebendo e vai escandalizar alguém, eu não posso beber. Entendeu? Então é a consciência de alguém que está diante de você, que vai ver aquela situação, que pode levá-lo a imitar aquilo. Quais as consequências que você vai ter do seu ato? Você está disposto a pagar um preço? E que não fere a consciência de outro também, não só do seu. Então tem tanto check que você tem que fazer. Então é tipo assim, sou condenado? Não. É pecado? Não. Mas vale a pena fazer? Entende? Como se glorifica a Deus? Próxima pergunta. Meus pais concordam? Então, resumindo, é melhor não fazer, né? Não faça tatuagem, não beba, não fume. Não dá muito trabalho! Dá muito trabalho! É porque, tipo assim, você tem que estar o tempo inteiro se policiando e se provando e vigiando e talvez ali, tipo assim, em dúvida, porque será que realmente a motivação do meu coração tá certa? Porque você fica o tempo inteiro se questionando. E isso não é só somente a tatuagem, gente. É a bebida, é a balada, é a música, é o namoro, é a roupa. Entende? É tipo assim, se a gente for seguir bem na regra, é tipo assim, Deus te criou para a glória dele. A sua vida está glorificando a Deus? Ponto. Então, se a sua vida glorifica a Deus, então eu preciso fazer perguntas para mim. Em todas as áreas. Não para as outras pessoas. O que as pessoas estão achando? O que as pessoas estão vendo? É entre eu e Deus. Então, tipo assim, por que eu tenho que ficar provando para as pessoas se Deus sabe a intenção do meu coração? Entende? Então, é mais difícil para mim manter uma postura, uma vida de querer fazer tudo certinho do que fazer certo. Entende? Vou contar um negócio rapidinho, pastor. O dia que meu pai viu quando eu fiz tatuagem, ele e minha mãe, eu lembro até hoje, assim, o olhar deles. Eles não falam nada para mim. Mas o olhar deles, eu senti que, tipo assim, eles não aprovavam aquilo. Então, o que Deus, assim, eu tenho a consciência, assim, não é que Deus não vai me aceitar e não vai deixar de me amar. Sim. Mas será que Deus vai me aprovar essa atitude que eu tô fazendo? Sim. Né? Sim. Então, isso ficou muito marcado para mim, assim. Sim. Né? Você imagina se o olho dos seus pais terrenos fizer isso, imagina Deus. Entendeu? Então a gente tem que colocar... Gente, dá muito trabalho, gente. Tem então, coisas que... tipo assim, por isso que Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Entendeu? Porque ele tá falando assim, gente, tem coisa que não vale a pena. É tipo assim, você decidir sair desse discipulado aqui agora, você que é maior de 18 anos, ir lá e fazer uma tatuagem. Você vai chegar domingo na igreja, sábado na igreja com a tatuagem. Você acha que a gente vai te julgar? Não. Nós não vamos te julgar. Eu espero que ninguém julgue, porque não é o nosso papel julgar ninguém. Entende? Mas tenha certeza que você vai ter que se provar e vai ter que ficar se justificando. É a pior coisa. É a pior coisa que tem você deixar, eu fiz porque eu queria. Eu fiz porque eu achei bonitinho. Eu fiz porque não sei o quê. Entende? Então você vai perder tanto tempo querendo se justificar que às vezes é desgaste. Não vale a própria, o próprio justificar você mostra que você está se sentindo culpado com aquilo. Aí que tá o problema. Se você tem que se justificar porque você está sentindo culpa. Porque quem não tem culpa não precisa se justificar. Né? Então você tem que mostrar para todo mundo que não, tá tudo bem. Meu pai deixou. Não, Deus tá ok. Minha consciência já mostra que você não tá bem com aquela situação. E você tá indo contra a sua própria consciência. Então, assim. Então, antes de fazer, ore, pense, converse. Entende? Ora de novo. Se você é menor de idade, seus pais, em primeiro lugar. Certo? Se você é maior de idade, pensa
na sua reputação, na sua vida diante de Deus. Nas consequências que você vai ter no Japão. Tem Nós não vamos tantas poder ir coisas. para Nagashima no verão, né? Tanta Tipo, coisa. vai ter um monte de coisa que você não vai poder fazer. Exatamente. Né? Tá bem, turma? Mas é sério, ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Isso é só tatuagem. Tem outros assuntos mais espinhosos pra gente trabalhar nas próximas semanas. Mande temas, tá? Você que aí quer um tema específico que você quer que a gente trabalhe. A ideia vai ser essa aí mesmo, ó, 15 minutos, uma palavra com base bíblica e depois nós vamos trocar uma ideia com isso, tá? E eu vou mandar o estudo para vocês terem também. E os pais de você que estiver atrasado, você pode passar o estudo. Você talvez perdeu o estudo, mas você pode ter aí. Fechou? Fechou então, turma? Ninguém mais? Bia, nenhuma pergunta? Ok. Vocês estão muito quietinhos, então tá bom. A Yumi. Quem tá mais aí? Rafa. A Bia tá aí. Quem mais? Natanzinho. Natanzinho. Deixa eu entrar na parte dos relacionamentos, Vai. dos namoros. Aí o pessoal vai querer fazer um monte de pergunta. Vai. Vai deixando. Vai, pior que vai. Uhum. E eu já vou cortar todo mundo. Se você não for maior de 21 anos, já era. Brincadeira. 21! Brincadeira. 21, quem gritou aí? Ah, de Deus. A Gelsi. Oh, eu gostaria que a minha filha namorasse só com 21 anos. Aí a regra aqui em casa era 21, mas a Carol a gente teve que liberar com 20. Não sirvo pra esse grupo, então. Casei com 19. Pois é, Você casou. Você não namorou, você já casou. você casou. Tem jeito. Você já casou, tá? É, Você começou cedo. você começou cedo, tá? Amém, gente. Vamos orar Toda então. regra tem a sua exceção. Isso né? aí, isso aí. O ideal é esse, mas nunca, às vezes não é o ideal, né? Certo? Cada mãe tem sua... Cada mãe... Olha lá o Gui. É, Gui, pegou a menina pra criar, né, menino? Ó, eu disse que quando a gente se une, se torna um corpo só. Eu namorei com 21, tá? Então tá tudo certo. Tudo certo. Muito esperto. Tá certo. Tá liberado. Bom, amém. Vamos orar e se vocês querem ficar aqui, quem quiser ficar, fica batendo papo aí, tá? Vamos orar e liberar quem precisa ir. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Ajuda-nos agora, Deus, diante do Senhor, porque nós prestamos conta a Ti, Deus. É a nossa consciência diante de Ti. É saber o que fazer, como fazer, se devemos ou não fazer. Isso depende do nosso relacionamento contigo. Então, nos ajude a tomar decisões corretas, de temor, dessa consciência, esses princípios que nós falamos aqui, para que, ao tomar essa decisão ou não tomar essa decisão, seja baseado no amor do Senhor, em querer agradar ao Senhor em primeiro lugar e glorificar a Ti acima de tudo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você não tem nada pra falar, não, Camille? Vou